Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise. Sabe aquela sensação de que os assuntos mais debatidos na mídia nem sempre são os mais importantes, mas sim os mais polêmicos? Pois é, hoje a gente vai desempacotar um argumento sociológico super instigante. A ideia aqui é entender como a mídia de massa supostamente usurpou a autoridade da alta cultura tradicional ao longo das últimas décadas. Nós vamos entender exatamente como essa dinâmica é estruturada pela nossa fonte, analisando aqueles mecanismos que acabaram transferindo o poder de validação intelectual lá dos filósofos direto para os meios de comunicação. O nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 5 pontos. 1. O declínio da alta cultura. 2. O jornalista cultural híbrido. 3. A simplificação da filosofia. 4. O monopólio da mídia. E para fechar, 5. O futuro dos intelectuais. Vamos nessa! Ponto número 1. O declínio da alta cultura. É aqui que toda a base dessa mudança histórica começa. De acordo com a fonte, a gente precisa olhar para um processo histórico que começou há cerca de 30 ou 40 anos. A teoria sugere que rolou uma expansão brutal, superacelerada dos órgãos de mídia. O detalhe? O sistema de ensino simplesmente não conseguiu acompanhar esse ritmo. O resultado desse descompasso estrutural é que a mídia passou a ter um papel cada vez mais decisivo na formação da mentalidade do público. Com isso, outras entidades culturais foram ficando para trás. Isso cria o cenário de hoje, onde a alta cultura deixa de ser a líder e passa a ser guiada, literalmente arrastada, pelos meios de comunicação de massa. E aqui entra uma frase muito forte da fonte. O uso da palavra topografia tem um peso gigantesco. O argumento central é que, historicamente, a importância de um filósofo era validada por outros filósofos, certo? Faz sentido. Só que o fenômeno da mídia fez com que o mapa, as fronteiras do que a gente considera autocultura, passassem a ser desenhados por pessoas que nem produzem cultura de fato. Em vez disso, essas linhas são traçadas por observadores bem distantes daquele núcleo intelectual. Isso muda completamente o jogo de quem tem o poder de dizer o que é ou não é relevante. O que nos leva à parte 2, o jornalista cultural híbrido, a peça-chave dessa engrenagem. A fonte define essa figura como o jornalista cultural. E olha só, é um verdadeiro ser híbrido. Mas por que híbrido? Bom, por um lado, esse profissional até assimilou ali algum conhecimento básico de filosofia, uma certa erudição, mas, por outro lado, a verdadeira bússola dele é a pauta do momento. A motivação principal vira a repercussão imediata, a atualidade e aquele prestígio que está muito mais ligado à lógica do show business do que à academia tradicional. E segundo a teoria, é justamente essa vida dupla que acaba corrompendo a pureza da análise intelectual. Pensa no baita dilema diário desse profissional. Segundo a análise, sempre que o jornalista cultural vai escrever sobre um assunto, ele precisa achar o ponto de interseção perfeito entre duas forças que brigam entre si. De um lado, a gente tem o valor intrínseco de uma obra, ou seja, a profundidade filosófica real dela. Do outro lado, tem o valor extrínseco, que é o apelo midiático, a capacidade de gerar cliques e prender a audiência. E a teoria é bem clara ao sugerir que, no fim das contas, esse valor extrínseco acaba sempre levando a melhor. E isso nos traz a parte 3, a simplificação da filosofia através desse filtro jornalístico. Na prática, a coisa fica interessante. Os pensadores acabam sendo divididos não pelo peso filosófico deles, mas sim pela viabilidade de virarem matéria de jornal. De um lado da tabela, a gente tem nomes super famosos que vivem aparecendo nos cadernos de cultura. Do outro lado, pensadores que, apesar de terem obras densas e importantíssimas, continuam na obscuridade. A grande pergunta é: qual é o critério para fazer essa divisão? O palestrante argumenta que pensadores como Wittgenstein, por exemplo, são um prato cheio para a mídia. Por quê? Porque as obras são mais curtas e as teses centrais podem ser facilmente resumidas. Já figuras como Heidegger ou Sartre ganham espaço por motivos bem diferentes. Às vezes é pela obscuridade total, que cria uma aura de mistério incrível, ou pior ainda, por causa de controvérsias históricas gigantes, como a associação ao nazismo. Esses elementos externos são simplesmente perfeitos para criar personagens cativantes no nosso imaginário e alimentar a máquina de notícias. Em contrapartida, a teoria afirma que pensadores brasileiros super complexos como Mário Ferreira dos Santos ou o espanhol Xavier Zubiri são deixados de lado. O motivo é até simples de entender. As obras deles exigem décadas de estudo profundo. Imagina só pedir para um redator entregar uma matéria para o fim de semana sobre um livro que exige 50 anos de leitura prévia. Impossível, né? Como não dá para transformar essas ideias em entretenimento rápido para cumprir prazo, eles simplesmente somem do debate público. Parte 4. O monopólio da mídia. Vamos ver como isso se aplica no cenário brasileiro. Para entender a situação no Brasil,
A análise primeiro dá uma olhada na mídia impressa. O palestrante destaca que os jornais no país, historicamente, não têm aquele alcance massivo capaz de ditar regras nacionais. O jornal mais vendido costuma movimentar cerca de 300 mil exemplares. Parece muito, mas num país de dimensões continentais, é um número relativamente pequeno. É quase o mesmo alcance de um jornal regional em outros lugares do mundo. Então, o pulo do gato é este. O verdadeiro poder não está no papel. Está na televisão. A fonte bate muito na tecla de um fenômeno bem particular, a Rede Globo. Historicamente, de acordo com a análise, essa emissora chegou a dominar fatias surreais de 70% a 80% de toda a audiência de TV no Brasil. Um canal privado com uma concentração de atenção tão absurda cria, na prática, um monopólio sobre o imaginário do país. É ditar valores numa escala que nenhum outro meio consegue chegar perto de competir. E é exatamente por causa desse monopólio de atenção que a fonte chega a uma conclusão bem dura. Sem força para bater de frente com esse megafone gigante, a alta cultura acaba abrindo mão de liderar o pensamento da sociedade. Em vez de guiar o intelecto, a cultura passa a ir, literalmente, a reboque da mídia. Ela começa a ir atrás das tendências inventadas para a TV. Para o palestrante, isso é a receita exata para um desastre cultural formidável. O que nos leva à nossa última etapa. Parte 5. O futuro dos intelectuais e o rumo das instituições. O argumento descreve um efeito cascata que é muito claro de visualizar. O primeiro passo, os redatores de TV, que são profissionais focados em audiência e não em rigor acadêmico, decidem o que é importante. O segundo passo, com aquele alcance massivo que a gente acabou de ver, esses critérios se espalham e viram o normal para a sociedade inteira. O terceiro passo e o grande golpe final. As próprias instituições que deveriam ser as guardiãs da alta cultura, tipo as universidades, começam a adotar esses mesmos padrões ditados pela TV. O grande alerta dessa análise toda é sobre a perda de autonomia. A fonte avisa: se os intelectuais e a academia não tiverem força, não tiverem valor e, principalmente, a ousadia de bater o pé por princípios que existem fora da lógica do entretenimento, eles vão deixar de ser produtores de cultura. Na visão da fonte, o risco real é que as universidades virem apenas caixas de ressonância, meras servidoras dos interesses ditados pelas grandes redes de comunicação. E assim a gente fecha a análise desse material, com uma reflexão gigante que continua ecoando hoje em dia. Com a tecnologia voando e as telas devorando o nosso tempo, a capacidade do pensamento profundo de resistir ao entretenimento rápido é com certeza um dos maiores desafios de todos nós. Fica a pergunta no ar: o que deve definir o valor do conhecimento? O barulho que ele faz nas redes e na TV ou o mérito silencioso de ideias que levam décadas para nascerem? É uma baita reflexão sobre a busca por um pensamento verdadeiramente independente.